Começou. Boa tarde para você também, para você que está assistindo agora o Falando Nisso, que está com um assunto muito atual e necessário, né, amigo? Boa tarde, Boa Águeda. tarde. Boa tarde, Carol. Um beijo para você. Boa tarde para você que está em casa. Que delícia a gente poder conversar com um assunto importante. A gente sempre brinca que o leão tá aí com fome, porque esse ano é sério mesmo. Já já a gente vai entender por que a gente está falando isso. É né? isso. Vamos ver então os outros destaques do Falando Nisso. Falando Nisso Band está no ar. Operação Escola Segura. 10 adolescentes detidos em 5 estados. A operação aconteceu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco e aqui no Paraná. A Justiça também determinou 13 mandados de busca e apreensão e quebrou o sigilo de dados de computadores e celulares de 11 adolescentes. Água filtrada de graça em restaurantes. Menos garrafas de plástico descartadas. Para entender melhor os custos de bares e restaurantes para oferecer gratuitamente um copo de água, eu resolvi fazer algumas contas. Considerando o custo do litro de água cobrado pela companhia de abastecimento, o valor médio de mercado de um filtro e os gastos com a lavagem do copo, sai mais ou menos 3 centavos por um copo desses. É essa despesa que os donos de restaurantes não querem ter. Pitada de criatividade ajuda. Os desafios de alimentação infantil. O problema da mamãe Camila tá com o dono dessa lancheira. Esse rapazinho aqui, o Lucas, de 4 anos de idade, que tá naquela fase que quer escolher o que comer e a primeira opção geralmente não é a uva. Ganhou prêmio por criatividade. Fotografia fake engana jurados. Essa semana, políticos aqui da Europa pediram que haja uma cúpula global para debater os avanços da inteligência artificial e os riscos que ela pode trazer. O Parlamento Europeu está trabalhando numa regulação para apoiar o desenvolvimento dessa tecnologia, mas também proteger cidadãos. E no estúdio recebemos a Álvaro Caninel da Dicom Contabilidade para tirar dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda. Quinta-feira, dia 20 de abril, o Falando Nisso Band começou. Pois é, a gente começa sempre esse primeiro momento aqui com aquela mensagem para o seu coração. Então, se você conhece alguém que não tem a capacidade de enxergar quanto mal fez a você e a outras pessoas, a dica que a gente dá para você é se afastar. É isso, você não tem a obrigação alguma de carregar pessoas, né, carregadas, por exemplo, de maldade. Elas são um peso para quem tem um coração bom. Às vezes é difícil a gente se desprender de algumas situações, de algumas pessoas. A gente acha que tem que, né, amiga? Não que sei tem a obrigação de por cuidar. Educação, seja pela fé, que tem que estar ali. E a gente, não é bem assim. Para mudar a gente já é difícil, a gente mesmo. Imagina mudar os outros, que às vezes nem vê o problema. Ou não quer ver também, pior ainda. A gente não pode carregar tudo nas costas, não. Eu cansei disso, graças a Deus. Não preciso. Mas acho que a maturidade nos ensina a ser muito, assim, amigo. Meus 41 anos. A ser mais práticos, claros e objetivos, é isso que acontece. Verdade. Vamos falar sobre sorteio. Tem prêmio no Falando Nisso, são 2 kits, tá? Um kit da Polipet e também da Ortovip. Essa aí é a foto oficial, que tá no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. E aí, para você participar desse sorteio, você tem que seguir a Polipet, também a Ortovip, marcar 2 amigos por comentário. E daí, no dia 28 deste mês, a gente já vai mostrar quem foi o sortudo ou a sortuda. Excelente. Tem um outro prêmio lá também, você já aproveita que vai estar no Instagram, para concorrer a essa mala incrível da Sicredi. Ela é uma graça, gente, super bem acabada, bem prática para você. Curtiu a fotinha oficial? Tá no @FalandoNissoBand. Você segue a Sicredi Vanguarda, marca 2 amigos por comentário. Também dia 28 a gente vai conhecer a pessoa que ganhou. A gente também começa esse bate-papo te lembrando sobre as novas regras e critérios para a declaração do imposto de renda, mas antes,
Vamos mostrar as duas perguntinhas que você pode participar também da nossa enquete no Instagram. Primeira pergunta, sabe quem deve declarar o imposto de renda? Nossa, 67% dizendo que não. Então, amiga, você vê como é importante? É. A gente acha que todo mundo já sabe, né? Sabe o que acontece se não declarar no prazo? 80% dizendo que não. Então, para ajudar a gente tem, graças a Deus, esse colunista que domina muito esse assunto e ajuda a gente a entender. Álvaro Caninel, da Edcom Contabilidade, ele é diretor da Edcom. Que bom ter você bom. aqui, Álvaro. Obrigado. A gente adora, Álvaro. Nossa, toda semana. Ele domina demais. A gente é fã, viu, Não, ele Álvaro? não dá uma rateada, né, gente? Não, é incrível. É, ele é muito... Muito obrigado pela participar sempre com vocês. Imagina, Álvaro, a gente vai começar pensando um pouquinho nessas mudanças, então, para o pessoal até ficar mais alerta na questão da declaração. Mas antes da gente pensar nas mudanças, em que pé que está? O pessoal está entregando bem? Esse radar de entrega está como, de declaração? Então, nós temos hoje, no site da Receita Federal, até hoje, 15.280.000 contribuintes já fizeram a entrega da sua declaração. 15 milhões? Isso representa aproximadamente 38% das declarações que a Receita Federal espera receber esse ano. Olha. O número de declarações aguardados para esse ano é em torno de 40 milhões, não é isso? Então, 15 milhões já entregaram, isso dá em média de 38%. Outro detalhe, desses 15 milhões e 280 contribuintes que já entregaram, 76% têm direito à restituição. Olha, bastante porcentagem alta, né? Normalmente, o número de contribuintes que recebem restituição, normalmente ele é bem maior do que os contribuintes que têm imposto a pagar ou aqueles que estão isentos, né? E 13% desse montante que já entregaram são contribuintes que têm imposto a pagar, complementaram o pagamento do imposto que já foi retido ano passado, não foi o suficiente, então 13% representa contribuintes com impostos a pagar. E 11% são aqueles contribuintes que, embora estejam a apresentar a declaração, estejam obrigados a fazer a declaração, mas não vão ter nem imposto a restituir e nem imposto a pagar. Lembrando que esses são números nacionais, né? Esse é o número oficial do site da Receita Federal até ao 12h30 de hoje. Fresquíssimo, gente. Agora sim a gente vai falar sobre algumas mudanças na declaração do imposto de renda, tá? Para também refrescar a sua cabeça. A primeira delas, a isenção para investimento na Bolsa de Valores, tá? Então, entre as novidades, existe esse critério que é a obrigatoriedade de declarar o imposto de renda para quem realizou vendas de ativos na Bolsa de Valores, que é a B3, cuja soma foi superior a 40 mil reais. Vamos explicar melhor isso? Posso. É que até ano passado, qualquer movimento de negociações na Bolsa, o contribuinte estava obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. A partir de ano calendário 2022, só está obrigado a fazer quem fez vendas de ações cujo valor de venda ultrapassou a 40 mil reais, né? Então, o contribuinte está obrigado, se ele fez negociação em bolsa, com valor superior a 40 mil reais. Lembrando, nesse caso, que o pequeno investidor, se ele fizer operações de venda de ações até 20 mil por mês, ele está isento de pagar imposto de renda sobre o eventual lucro apurado nessa negociação. Então, são diferentes. Imposto de renda devido até 20 mil é isento e quem vendeu ações no montante superior a 40 mil, esses estão obrigados a fazer a declaração. Excelente. O segundo ponto de mudança que a gente vai destacar aqui é a restituição por PIX. Veio facilitar? Facilitou. Sabemos que são 5 lotes de restituição. O primeiro inicia-se a partir de 31 de maio, então todos os meses de maio a setembro, os contribuintes vão ser contemplados nesses lotes de restituição. A novidade é que esse ano,
importante saber que a Receita Federal, ela só faz a restituição em conta corrente do próprio contribuinte. Então, ela não vai creditar uma eventual restituição de um contribuinte em uma conta corrente que não seja dele. E a novidade é o PIX. Se você tem o PIX, mas o PIX precisa obrigatoriamente ser o seu CPF. Se for PIX telefone, se for PIX e-mail, isso não adianta, porque a Receita não tem como identificar se aquele PIX é do próprio contribuinte que tem direito à restituição. Então, se você tem o PIX CPF, você pode informar na sua declaração de imposto de renda e vai ser um dos pontos de prioridade de restituição também. Agora, com relação à faixa de isenção? Continua a mesma, 28.500 aproximadamente, quem recebeu 28.500 de rendimentos tributáveis durante 2022, quem tem patrimônio acima de R$300 mil e quem tem rendimentos isentos acima de 40 mil. Então, essas condições de obrigatoriedade, ela não teve mudança nenhuma, continua todas as mesmas situações. E a declaração pré-preenchida, que causa às vezes também esse medo de fazer mais rápido, mas de repente tem algum erro? A declaração pré-preenchida, que também é uma novidade esse ano. Ano passado nós tínhamos a declaração pré-preenchida, só que esse ano ela se modernizou mais, ela tem mais informações a respeito do próprio contribuinte já disponível no sistema da Receita Federal. Você precisa ter ou o certificado digital ou a senha do Gov e você pode obter a declaração pré-preenchida, né, onde vai estar constando inúmeras informações financeiras, como seus rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, rendimentos de aplicações financeiras, eventual aquisição de bens que o cartório já informou à Receita Federal. Então, nós temos inúmeras informações que a Receita Federal já recebeu e já disponibilizou pelo próprio contribuinte. Um detalhe importante, desses 15.280.000 contribuintes que já apresentaram a declaração de imposto de renda até hoje, 22% representam declaração pré-preenchida. Então, está facilitando realmente a vida de muita gente. Que legal, bastante gente já aderindo, né? Já estão aproveitando essa disponibilidade das informações que a Receita, né, dispõe para os contribuintes. Só um detalhe também sobre a entrega da declaração do imposto de renda, que mudou. Antes, a gente tinha um prazo, um período menor para a entrega da declaração do imposto de renda, e hoje... Álvaro, qual que é o dia final para declarar, para entregar? Historicamente, o prazo é até o dia 30 de abril, mas esse ano a Receita Federal, antes de iniciar, de disponibilizar o sistema, ela já ampliou o prazo para 31 de maio. Então, o prazo final, 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio. Detalhe importante. Não entregamos dentro do prazo. Multa por entrega fora do prazo no valor de R$ 165,74, além de outras implicações que traz para aquele contribuinte que está obrigado e acabou não cumprindo essa obrigação. E a gente pode comentar também daqui a pouquinho sobre essas implicações. E ainda hoje no programa, sabe quando a gente dá um imposto e fala assim, nossa, eu estou dando esse dinheiro para eles, sei lá o que vão fazer com esse dinheiro. Você pode saber e pode escolher para onde vai parte do seu dinheiro. Então, o Álvaro vai comentar com a gente daqui a pouquinho no programa, viu? Vai ser bem legal também. Bloco de notícias, a gente sabe que hoje é um dia que está muito tenso para os pais. E ontem, então, 10 adolescentes foram detidos numa operação que aconteceu em 5 estados contra a violência em escolas. A Justiça também determinou 13 mandados de busca e apreensão. Os adolescentes com idade entre 11 e 17 anos vão ser encaminhados para internação provisória. Porventura, qualquer pessoa, seja adolescente, seja maior de idade,
queira assustar algumas pessoas, ela pode ser surpreendida com a Polícia Civil na sua residência. A operação aconteceu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Pernambuco e aqui no Paraná. A Justiça também determinou 13 mandados de busca e apreensão e quebrou o sigilo de dados de computadores e celulares de 11 adolescentes. Segundo o governo federal, quase 700 menores já foram intimados a prestar depoimento. São mais de 1.200 casos de ameaças em investigação no país. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que a atuação do Ministério em parceria com a Polícia Civil garante uma maior eficácia nas ações preventivas e repressivas. Até o presente momento, nós temos 225 pessoas presas, ou menores, crianças, adolescentes apreendidos. Isso em 10 dias. Dá uma média de mais de 20 por dia. Triste, né? Tem muito que a gente... Não mesmo, amiga, é torcer para que todas as ações que estão sendo feitas sejam efetivas, porque o que a gente não quer é noticiar casos de crianças e adolescentes mortos, ou até professores também. Meu Deus, é um horror. Bom, no próximo bloco a gente vai ver que tem uma lei querendo obrigar estabelecimentos a servirem água filtrada de graça. Ah, eu acho que é bom, hein? Será? Ótimo, a gente já explica para vocês. Não sai daí, gente. Copo de água não se nega a ninguém. Viu? Torneiral não, por favor. Tem que ser, tem até fiscalização. A gente vai entender o que é isso. Não sai daí. Mais de 36 milhões de brasileiros declararam o imposto de renda da pessoa física no ano passado, que foi um recorde no país. Esse ano, a estimativa, o Álvaro já até adiantou pra gente, é de 39 milhões e meio de declarações sejam entregues até o fim do prazo. Será né, que vai amigo? todo mundo entregar? A gente tem que entregar. Então, olha, você pode participar, mandando a sua dúvida pra gente no 12 997167989. Já já a gente vai entrar aqui para ver as perguntinhas que vocês estão mandando. Só que assim, gente, a gente percebeu que existem alguns erros mais comuns na hora de fazer essa declaração. Então, eu queria que o Álvaro comentasse um a um. A gente colocou aqui nessa tabelinha 8 erros. O primeiro é problemas de digitação, porque às vezes a pessoa está com pressa. Ou deixa para fazer à noite, depois do expediente, não vê direito. Não né? vê. É algo tá que acaba cansado. acontecendo. Ou coloca um zero a mais. Meu Olha Deus. que diferença que faz. Há uma incidência relativamente grande com relação à digitação, né? Um detalhe, se você erra, por exemplo, CPF do prestador de serviço, CNPJ da clínica ou CNPJ do plano de saúde, o próprio sistema vai identificar que aquele número está errado. Né? Então há um controle com relação a isso. Mas se por acaso você errar, por exemplo, em valores, o sistema não sabe se você está declarando 100 ou 10. Né? Então a incidência de erro que leva a declaração do contribuinte para a malha, existe essa incidência exatamente por conta disso, né? De erros, principalmente de erros de valores. Por isso que é bom fazer com tranquilidade e conferir, né, do informe de rendimento, dos seus extratos, se aquelas informações que você inseriu na sua declaração se estão exatamente corretas com o documento que você utilizou para isso. Legal, Álvaro. Segundo erro, que é muito comum, omissão de rendimentos com aluguel. O que acontece? Existe uma obrigação acessória chamada de MOB, e as empresas administradoras, as imobiliárias, elas precisam passar para a Receita Federal, através dessas de MOB, as informações de quem recebe aluguel, de quem paga aluguel e da taxa de administração que essas pessoas jurídicas recebem dos seus clientes, né? E é muito comum acontecer de você, por qualquer motivo, ou por desconhecimento, ou por falha, e às vezes até tentando, né, ludibriar a Receita Federal, você deixa de incluir esses rendimentos e isso, a Receita, como ela tem o cruzamento das informações através da DIMOB, isso vai levar a sua declaração para a malha e vai detectar que houve omissão de receita. E se você, dentro de um determinado período, não fizer a retificação da sua declaração, a Receita vai notificar você daquela omissão
Aí você vai ter que pagar imposto sobre esse valor obtido e a multa, que é normalmente 75% do imposto devido. Nossa, é muita Então, coisa, né? precisa realmente tomar muito cuidado. Um detalhe muito importante: se você traz na sua declaração qualquer dependente, sua esposa, seu filho, sua filha, seu companheiro, sua companheira, obrigatoriamente você tem que declarar todos os rendimentos que esses dependentes receberam, né? Há uma incidência muito grande de malha, porque você inclui o dependente, mas você não traz os rendimentos que eventualmente esse dependente tenha recebido no ano anterior. Então, obrigatoriamente temos que incluir não só os rendimentos, sejam eles isentos, sejam eles tributáveis ou sejam eles de aplicações financeiras, mas os eventuais bens patrimoniais que esses dependentes também possuem. Tem que entrar na declaração do contribuinte que está trazendo ele. Vamos para o terceiro ponto, então, para a gente entender um pouquinho. O rendimento na ficha errada, o que seria? Pode acontecer de você, por exemplo, ter um rendimento tributável e você considerar aquele rendimento como rendimento isento. Isso vai, no cruzamento das informações, vai para a malha e é um erro que vai implicar no resultado final da sua declaração. Então, tomar muito cuidado para saber qual é a origem do seu rendimento. Se é tributável, se é isento ou se há tributação exclusivamente na fonte. Bom, o Álvaro já comentou, mas de repente ele pode exemplificar melhor o que ele acabou de dizer, não informar o rendimento de dependentes, por exemplo. Por exemplo, você tem um filho que está enquadrado naquelas condições de dependente, né? Até 21 anos, se ele não estuda em curso segundo grau ou universitário, e até 24 anos se ele é estudante. Então, um exemplo, esse filho fez um estágio ou trabalhou o ano inteiro ou determinado período do ano anterior e teve rendimentos tributáveis. Se você trouxe esse dependente como na sua declaração como dependente, todos os valores que ele recebeu durante 2022 devem também ser inclusos na sua declaração. Perfeito. Ótimo. Olha, nesse ponto que a gente está aqui, da questão do não informar rendimento de dependentes, a gente precisa comentar só mais 3 situações que eu acho que é interessante a gente lembrar o pessoal de casa. Pois não. Muitas pessoas declaram pai e mãe como dependentes. Perfeito. Até quando ou como a gente pode declarar isso? Porque às vezes o pai e a mãe, se eles têm já o valor acima daquilo que é de isento, eles podem ser declarados como dependentes ou não? Veja, nós precisamos entender que o dependente é aquela pessoa que vive sob a dependência econômica do declarante. Dependência econômica. Dependência econômica. Essa é a situação básica. Existem alguns casos que mesmo que a pessoa viva sobre a sua dependência econômica, você não pode considerá-la como dependente para efeito de imposto de renda. Exemplo, você tem um filho que tem 30 anos de idade, ele tendo ou não rendimento, a característica desse filho por ter 30 anos, ele não pode ser seu dependente para efeito de imposto de renda. Se você traz como dependente seu pai ou sua mãe, tem que lembrar sempre de que precisa haver a dependência econômica. Eles dependem de você para sua manutenção, para sua sobrevivência. Se esses pais têm rendimentos, sejam rendimentos tributáveis ou rendimentos isentos, você também, ao trazer os pais como dependente, você precisa trazer também os rendimentos de cada um deles. Agora, É possível eles serem dependentes, sim, mas não pode esquecer de trazer os rendimentos que eles auferiram no ano de 2022. Perfeito, Álvaro. E aí, por último, para a gente arrematar, pelo menos por enquanto, né, amigo? Vamos falar sobre a questão dos planos de saúde e a dedução integral do plano de saúde com relação aos dependentes. Todas as despesas médica hospitalar, incluindo o plano de saúde, são despesas dedutíveis, né? Então, se você gastou
R$ 1.000, ou se você gastou R$ 30 mil em plano de saúde, esse valor é despesa dedutível para aquele contribuinte que fez a sua declaração de ajuste anual modelo completo, né? Só para diferenciar, existem duas opções de tipo de declaração. A declaração simplificada, que é aquela que você não precisa se preocupar em comprovar todas as suas despesas de instrução, despesa de médico, dentista, hospital, escola e tudo mais. O desconto simplificado, ele corresponde a 20% do seu rendimento bruto e você não precisa justificar e comprovar absolutamente nada. Enquanto que a declaração de ajuste anual, a completa, essa que é uma opção do contribuinte, ele que vai optar qual é a melhor para ele, essa sim você tem diversas despesas dedutíveis, dentre elas plano de saúde. Mas um detalhe importante que a gente precisa tomar muito cuidado, que também há uma incidência muito grande de malha. Você tem um plano de saúde familiar, então você paga as mensalidades, a sua mensalidade, a da sua esposa e a de alguns filhos. Por exemplo, você só pode abater no seu rendimento tributável as despesas incorridas com você no plano de saúde e das pessoas que são seus dependentes dentro da declaração. Sim. Então, optou por fazer a declaração em separado, marido e mulher, plano de saúde familiar. Você não pode incluir como despesa dedutível na sua declaração as despesas que você teve da tua esposa. Nem colocar como dependente, eu acho que é bom te reforçar isso. Pai e mãe, aí tira no par ou ímpar, conversa quem vai pôr o filho como dependente, conversa, mas não pode pôr os dois, os filhos como dependentes. Que isso também vai para a malha e há um dispositivo onde o próprio sistema da Receita Federal, ele vai identificar se aquele dependente eventualmente já foi, participou da declaração de outro. Não dá para enganar, então, gente. Mas isso não é uma coisa automática. Sim, Existem algumas situações em que o próprio sistema identifica que aquele contribuinte já apresentou a sua declaração de imposto de renda, seja como titular ou seja como dependente de outra. Excelente. Já a gente volta com outros erros, que tem mais alguns também, mas agora vamos para o nosso bloco de notícias. Olha, não sei se você sabe, mas tem uma lei que está querendo obrigar bares e restaurantes a servirem água filtrada de graça. Isso é muito comum, por exemplo, nos Estados Unidos. E além de fazer bem ao bolso dos clientes, também ajuda a preservar a natureza. Um copo de água não se nega a ninguém. O dito popular é lei na cidade de São Paulo desde 2020. A norma obriga bares, padarias, hotéis e restaurantes a oferecer de graça aos consumidores água filtrada. O vereador que criou a regra diz que o principal motivo é ambiental. A ideia é que a gente diminua não só o plástico, mas todo tipo de resíduo. A gente faz 20 mil toneladas de lixo dia em São Paulo, com orgânicos, com materiais diversos. A ideia é que isso também puxe outros setores, que a gente diminua o descarte. Mas a obrigatoriedade foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Entre as razões, a perda de receita com a venda do produto e o entendimento de que seria desproporcional forçar o empresário a bancar essa cortesia. Para entender melhor os custos de bares e restaurantes para oferecer gratuitamente um copo de água, eu resolvi fazer algumas contas. Considerando o custo do litro de água cobrado pela companhia de abastecimento, o valor médio de mercado de um filtro e os gastos com a lavagem do copo, sai mais ou menos 3 centavos por um copo desses. É essa despesa que os donos de restaurantes não querem ter. Cada centavo é importante para um restaurante, para um negócio que vem de uma pandemia, que está se recuperando agora, então cada centavo conta muito. Para quem defende a norma, a proteção ao meio ambiente pesa mais que a questão econômica. Quase metade das garrafas plásticas não é reciclada, segundo dados da indústria. A garrafa PET demora pelo menos 200 anos para se decompor. A decisão caberá ao STF. Os consumidores esperam que a cortesia volte ao cardápio. Eu acho uma boa. Existem países que já têm esse tipo de lei. Ter essa opção da água da casa é justo.
Estamos aí discutindo, que legal, né? Eu espero que dê certo. Conversar com o William Jordão, hoje que ele aparece aqui com a gente aqui no programa, ele estava fazendo o Jornal do Meio-Dia junto com a Alana Moraes, trazendo informações pela Band Vale FM, e hoje ele traz um dos destaques que eu estou muito feliz, porque é a cidade que eu nasci e está fazendo aniversário hoje, né, William? Exatamente, Lucas. Prazer falar com vocês. Boa tarde, Águida, todos que nos acompanham. Exatamente, 166 anos, viu, Lucas? Essa cidade linda, com praias belíssimas, está completando hoje, inclusive, 166 anos. A programação já começou ontem e hoje segue com o pagode, Lucas. Não sei se você gosta, se a Águida gosta aí. Tem pagode hoje, a abertura do show começa aí com o cantor Ferrugem, né? Aliás, antes do cantor Ferrugem tem uma abertura às 7 horas com os grupos de pagode Outra Pegada, Nosso Jeito, João Henrique e Choquito, e tem aí um intervalo também com o DJ Douglas Pinheiro animando a galera no aniversário de Caraguá. Em continuação às comemorações, amanhã tem sertanejo, para quem curte bastante o sertanejo, corre lá em Caraguatatuba. Tem o cantor Lucas Rocha na Praça do Travessão, às 9 horas da noite. Quem abre a programação é o projeto Encontro Sertanejo, com a cantora Sara Lousada e a dupla João Marcos e Vinícius, às 8 horas da noite. Aos fãs de rock, Lucas, na Praça da Cultura, no centro, a programação continua também. Tem show de rock a partir das 7 horas da noite. E para encerrar as festividades, no sabadão, a região norte recebe muito forró, comandada pelo grupo Rastapé, na Praça José Marques de Melo, no Massaguaçu, às 9h30 da noite. Antes, a abertura fica por conta do Forró de Todos, Saquaritá e o trio praiano, a partir das 8 horas da noite. Tem que ir lá conferir essa programação. A programação completa, inclusive, está no nosso portal bandvale.com. Lucas. Obrigado, meu amigo. Mandar um beijo especial para o prefeito Aguilar Júnior, ele que comandou toda essa programação tão legal, e a gente tem muito respeito pelo trabalho dele. Legal, né? A gente vai descer esse final de semana para curtir o pagode, viu, William? Que demais. É isso aí. Boa tarde, meu amigo. Até mais. Boa tarde, até mais. Olha, daqui a pouquinho a gente vai conferir. Fazer crianças experimentarem novos alimentos pode ser um desafio. E olha, eu sei o quanto é, viu, amigo? Não tem é fácil. Criatividade, Ailinha, meu Deus do céu, faço só combinados com ela. Pois é, criatividade e muita vontade também para conseguir fazer com que a criança assimile esses novos alimentos. Não sai daí que a gente já comenta com vocês. Já estamos de volta e agora com uma super dica para você. A Ortovip todo mundo já conhece, né? É uma clínica especializada em tratamento odontológico que completa 22 anos de atendimento em São José dos Campos, atendendo todo o Vale do Paraíba. Pois é, o diferencial da clínica está em quê, gente? Em soluções para problemas de saúde bucal. Olha só essas imagens que lindas. Coloca pra gente, Rafinha, em tela cheia. E também na estética facial, com o atendimento realizado por profissionais especialistas e experientes, que se inicia na infância, com a prevenção e acompanhamento desse desenvolvimento dentário também, né, amiga? Isso mesmo, e o crescimento facial. Já para os adultos, os pacientes adultos, uma combinação completa de tratamentos estéticos, como, por exemplo, clareamento dos dentes, facetas em porcelana, reabilitações para aqueles que perderam os dentes, com próteses sobre implantes. E também na estética facial tem os procedimentos de harmonização. São ótimos, amigos. São realizados com compromisso e responsabilidade e qualidade técnica para um sorriso perfeito em harmonia com a face. Essa combinação perfeita mesmo para quem quer sorrir e realçar a beleza facial. Você quer ter um lindo sorriso? Como que faz, amiga? É isso, é só ir até a Ortovip, porque a gente indica de verdade, tá? Ortovip, construindo sorrisos em harmonia com a sua face e também realçando a sua beleza. Adoro, muito legal, né? Será que vai chover, amiga? Hoje já é quinta-feira, véspera de feriado, né? Muita gente amanhã já... Hoje ainda, né? Já vai pegar a estrada. Vamos ver como que vai ser? A Amanda Souza está chegando para mostrar pra gente. E aí, Amanda, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A frente fria se afasta e dá lugar a uma massa de ar seco que nesta quinta-feira vai garantir o tempo firme desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo. Mas apesar do sol, a temperatura não sobe muito. Máxima hoje de 17 graus em Campos do Jordão, 21 graus em Caçapava. Durante esta quinta-feira, com tempo firme, a temperatura máxima deve chegar aos 21 graus em Canas, aos 19 em Santo Antônio do Pinhal
e aos 23 graus em São Sebastião. Inclusive, no litoral norte de São Paulo, o mar ainda segue agitado, com ondas de 2 metros de altura e ventos de até 60 km por hora. Em São José dos Campos, tempo firme durante esta quinta-feira, também nos próximos dias, mas o frio será destaque durante o feriado prolongado, principalmente na manhã da sexta-feira, mínima prevista de apenas 9 graus, será a manhã mais fria do ano até o momento. Obrigado, Amanda. Valeu mesmo, viu? Hoje a gente está conversando aqui com o Álvaro Caninel, ele é diretor da Dicom Contabilidade, que, aliás, você pode também pedir ajuda para eles, e eles fazem toda a sua declaração sem erro nenhum, viu, gente? Só entrar em contato, a gente está colocando os contatos aqui da Dicom, aí você pode com certeza ter essa assessoria com eles, que é tão importante. Vamos lá, amiga, a gente parou em forma de rendimento de dependentes, tem né? Tem mais alguns pontos, tem mais né, 5, 6, 7, mais 4. Confundir dependente e alimentando. O que seria isso? Dependente é aquele que vive sobre a sua dependência econômica e o alimentando é aquele que você paga pensão alimentícia para ele. Então ele não é seu dependente. É só, no caso do alimentando, você só vai ter a despesa dedutível do valor que você paga como pensão alimentícia. Agora, dedução indevida de despesas médicas. Exato. O que acontece? Você foi no dentista ou você quer melhorar um pouquinho o valor da sua restituição, gastou 500 e declarou 5 mil reais. Lógico que isso é um procedimento totalmente irregular e a Receita Federal ela tem mecanismo para cruzar essas informações e detectando essas inconsistências, ela vai te notificar para você comprovar o pagamento. Se você construiu essa despesa, né, você não vai ter como comprovar, ela vai ser glosada, vai apurar um imposto suplementar e você está sujeito à multa de 75% do valor do imposto devido sobre essa despesa glosada. Próximo ponto é muita areia pro caminhãozinho, sabe por quê? Ó, variação patrimonial incompatível com a renda. A pessoa tem muito e, na verdade, você vê que ganha pouco. Existe uma informalidade de rendimentos muito grande no nosso país, né? Então, o que acontece? Você teve uma variação patrimonial positiva, ou seja, você tinha um patrimônio, por exemplo, de 100 mil reais, comprou um carro, comprou um apartamento, fez aplicações financeiras, tem uma disponibilidade financeira ou em poupança, ou em conta corrente, ou em aplicações financeiras, e a sua renda declarada não justifica essa variação. Isso a gente chama de variação patrimonial a descoberto. Quando ocorre essa situação, a Receita Federal ela pode considerar essa diferença de variação patrimonial a descoberto, ela pode considerar isso como omissão de receita e cobrar o imposto de renda devido sobre esse valor. Agora, por último, não declarar o custo de aquisição da ação. Da ação. Da ação? Ações? Eu acho que sim. Então, ações como uma aplicação de renda fixa, como uma caderneta de poupança, são valores patrimoniais, não é isso? Se você comprou ou você investiu, a regulamentação do imposto de renda, ela determina que você traga na sua declaração de bens todo o seu patrimônio, seja bens móveis ou imóveis, né? O erro existe porque você omitiu um patrimônio, omitiu um bem, e isso pode ter consequência com relação ao valor do rendimento que você recebeu do ano. Pode trazer problema sério também para o contribuinte. Já o Álvaro vai explicar para a gente, então, como que a gente pode escolher para quem que vai o dinheiro do imposto que a gente vai estar pagando. Ele já explica para você como que entra essa doação, tá bom? Mas agora a gente vai pensar um pouquinho em fazer as crianças experimentarem novos alimentos, que é um desafio para os pais. É isso mesmo. Pratos coloridos e uma pitada de criatividade, com certeza podem ajudar. Frutas, bolinho e suco. Essa é a lancheira que a Camila preparou para os filhos. A do Luigi, o mais velho, sempre volta vazia. Eu sempre envolvi ele na cozinha, sempre falei para ele vir junto comigo para fazer algumas coisas. Então, assim, ele tem um paladar bem avançado para a idade dele.
O problema da mamãe Camila tá com o dono dessa lancheira, esse rapazinho aqui, o Lucas, de 4 anos de idade, que tá naquela fase que quer escolher o que comer e a primeira opção geralmente não é a uva. Batata e hambúrguer estão entre as preferências dele. A alternativa para mudar isso foi deixar a lancheira divertida. Tem garfinhos de bichinhos, olhinhos no bolo, uma das estratégias que ela tenta para apresentar os mais diversos alimentos para o Lucas. Colocar novos alimentos na rotina das crianças pode ser um desafio, mas é necessário. O segredo é a persistência e o mais importante, apresentar várias formas de consumo antes de desistir. Envolver a criança na criatividade de novos pratos, de receitas, de testar novos formatos para o lanchinho, também pode agregar ainda maior incentivo e motivação para ela comer. Já aos 6 meses, as crianças precisam começar a experimentar todos os grupos alimentares. A fase mais crítica é entre 2 e 4 anos, quando a criança pode resistir mais a determinados alimentos. Qual que é o papel da família, né? Nesse caso, precisa estar atento a continuar expondo essa criança ao maior número de variedade de alimentos. Não dar muitas opções de guloseimas próximo dos horários das refeições. E a criança vai por aquilo que é rápido e fácil para ela, porque ela quer brincar. Ai, às vezes é tão difícil, a gente tenta regrar isso em casa, mas aí sai fora de casa, faz um passeio, principalmente com os avós. Ai, meu Deus, já foi. Os avós estragam. Você deu risada que você identificou, né? Eu tenho se identificou. Vovô Álvaro, vovô Álvaro. Ó, a gente vai chamar agora a Lana Moraes. Ela vai falar pra gente um dos destaques da web, que eu sei que tem a ver com música e indireta também. Sabe igual a Shakira? Pois é algo um pouco parecido, Lana? Boa tarde. Oi, Águida. Boa tarde. Oi, Lucas. Boa tarde. Pois é, tem a ver com isso. Indireta de música, a gente já falou da Shakira, que deu uma indireta com o Piquet, depois que eles terminaram o relacionamento, sobre traição. Teve a Miley Cyrus também, que postou isso, e teve mais uma cantora que postou, mas não foi em relação a isso. A queridíssima Camila Cabello foi vista aos beijos com Shawn Mendes na última sexta-feira no Coachella, um festival de música. E nesta quarta-feira, a cantora deu indícios sobre o real relacionamento dos dois. Ela publicou um trecho de uma música cheia de referências e, sem comentar detalhes, que faz parte de um novo projeto ou não, a Camila escreveu apenas 4.12 na legenda, ao lado de um emoji com flores. Na letra, traduzindo essa música que ela lançou ontem, como você pode estar muito melhor? Isso vai acabar? Acho que sim, vou entender e tentar descobrir. No trecho seguinte da música, ela dá referências ao festival norte-americano. Você está vindo para o Coachella? Se não esqueça, tanto faz. Se você vier, querido, será tudo que eu pensarei. E claro que minutos depois, muitos posts muitos comentários neste post com mensagens subliminares. Uma admiradora escreveu assim: as indiretas mais diretas que eu já escutei. Lembrando que os dois já tiveram um relacionamento em 2021 e depois do término, a Camila Cabello viveu um breve romance com o Austin Kevik, fundador de um aplicativo de namoro, e o Shawn Mendes teve alguns rumores e ele inclusive se envolveu com a artista Sabrina Carpenter, mas eu acho que é uma bela indireta nesse caso. E aí, vamos voltar ou não? Será? Eu queria que eles voltassem, acho que eles tão bonitinhos. São, formam um casal muito bonito. Uma gracinha os dois. É verdade. Vou torcer para que seja uma direta e aconteça. Sim. Né, meu amor? Ai, que lindo, ele é romântico, meu. Eles ficam super lindos juntos. Ficam mesmo. Um beijo para você, minha amiga. Beijo, tchau. Olha, daqui a pouquinho a gente volta para comentar com vocês que um fotógrafo ele conseguiu enganar jurados usando inteligência artificial para ganhar um prêmio. Nossa, super curioso, hein? Sim, Daqui a pouco a gente fala sobre isso e mais sobre imposto de renda com Álvaro Caninel e a de Contabilidade, tá? Até já. Olha, ainda dá tempo de você mandar sua dúvida, tá? Sobre a declaração do imposto de renda. O Álvaro Caninel, diretor da Dicom Contabilidade, é o nosso convidado de hoje. E agora a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo que o Lucas já adiantou, que são as doações para entidades filantrópicas dedutíveis do imposto de renda. Ou seja, parte do nosso imposto do que está ali, a gente pode direcionar, né, a essas entidades. De que maneira, Álvaro? Exatamente. Então, é uma ação social que eu considero assim de muita importância, né? Por quê? Porque você pode direcionar parte do seu imposto de renda a pagar
para as entidades filantrópicas assistenciais que cuidam das crianças e dos adolescentes e dos idosos. Então, na prática, parte daquilo que você vai pagar para o governo federal até 6%, 3% para criança e adolescente e até 3% para o idoso. Esses valores não vão para o governo federal, ficam na sua cidade. Então a gente faz uma campanha muito forte para isso, porque é uma maneira que a gente tem de ajudar muito essas entidades, né? O dinheiro, num primeiro instante, não vai direto para a entidade, vai para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente ou vai para o Conselho Tutelar do Idoso. É o Conselho Tutelar que faz a distribuição dessas verbas que arrecadou de todos os contribuintes para as entidades da cidade, as entidades locais, que durante o ano apresentam projetos que vão ser executados e que precisam de recurso financeiro. Então, você destinando parte daquele valor que você tem a pagar para o governo federal, você destina esse valor para o Estatuto da Criança e do Adolescente, até 3% do imposto devido. E para o Estatuto do Idoso, também até 3%, esse valor acaba ficando no seu município, né? E para você fazer essa destinação, é um procedimento extremamente prático, você faz na própria declaração de imposto de renda que você está elaborando. Lembrando que para a destinação desses valores só pode acontecer para os contribuintes que optaram pela declaração no modelo completo. Quem faz declaração no modelo simplificado não tem essa opção de destinar valores para essas duas instituições. Então, é muito prático, é fácil, você entrar no próprio sistema da Receita Federal, elaborando a sua declaração, vai ter lá uma página determinando doações diretamente na declaração. Você vai clicar lá, o próprio sistema, ele já vai te informar qual é o valor que você pode doar até o limite da isenção. Esse valor, lembrando, ele é abatido do imposto de renda a pagar. Então, não significa que você vai fazer uma doação além do imposto que você tem a pagar. É uma ação social extremamente interessante e eu estimulo a todos os contribuintes, a todas aquelas empresas, aqueles consultores que elaboram declaração de imposto de renda para outros clientes, para outros contribuintes, que procedam dessa forma, porque está ajudando assim de uma maneira muito direta as instituições que prestam ótimos serviços, tanto para a criança e para o adolescente, quanto para os idosos também. Legal. Álvaro, juntei algumas perguntinhas aqui que chegaram pelo WhatsApp. Só quero lembrar você aí de casa, o Instagram da Dicom Contabilidade, que se a gente não responder a sua perguntinha, pode entrar em contato com eles por aqui, tá bom? Ó, Dicom Contabilidade, não tem erro, tem várias informações aqui, pode conversar com eles. Então, olha, a gente vai para a notícia agora, daqui a pouquinho a gente volta tentando responder um monte de perguntas, pode ser, amigo? Perfeito. A gente vai uma atrás da outra, perfeito. Olha, um fotógrafo conseguiu enganar jurados usando inteligência artificial para ganhar um prêmio. Tudo para levantar o debate sobre os limites da fotografia, né, das novas tecnologias, que ainda não tem regulação. Dá uma olhada nessa foto. Ela ganhou um conceituado prêmio de fotografia. Esse não foi um trabalho de um fotógrafo, mas sim da inteligência artificial. O alemão Boris Eldagsen disse que entrou no concurso justamente para gerar o debate e afirmou que fotografias e imagens geradas por inteligência artificial não deveriam competir juntas. Ele recusou o prêmio de equivalente a mais de R$25 mil. Segundo a organização do concurso, eles sabiam que havia um trabalho de computador por trás da imagem e que a categoria Criação aceita várias abordagens. Recentemente, essa imagem do Papa Francisco com um casaco branco também viralizou. Esses são exemplos sem grandes consequências, mas o poder da inteligência artificial pode ser devastador. América. Olha só os vídeos chamados de deepfake. Tudo aqui é mentira. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Imagina isso sendo usado para manipular uma eleição ou espalhar notícias falsas.
Com esse trabalho impressionante da tecnologia, manipular ficará ainda mais fácil. Essa semana, políticos daqui da Europa pediram que haja uma cúpula global para debater os avanços da inteligência artificial e os riscos que ela pode trazer. O Parlamento Europeu está trabalhando numa regulação para apoiar o desenvolvimento dessa tecnologia, mas também proteger cidadãos. Recentemente, uma carta assinada por diversas personalidades mundiais, entre cientistas, pesquisadores e empresários, pede uma pausa imediata por pelo menos 6 meses nas pesquisas com sistemas de inteligência artificial. O alerta é que essa tecnologia pode colocar em risco a humanidade e acabar com 300 milhões de postos de trabalho. Mas que haverá impacto, é certo. Que haverá modificações, é certo. Eu acho que a gente está aqui diante de uma nova revolução industrial. Teve várias revoluções no mundo, né, com o uso de microcomputadores depois, com a mudança para o mundo digital. E essa talvez seja das mais fortes, talvez com o mesmo impacto da Revolução Industrial para a civilização. Meu Deus, chocante, hein? Demais, amiga. Olha, a gente vai voltar agora com o assunto, com as perguntas que você enviou para o Álvaro Caninel. Vamos fazer uma sequência, né, amigo? Vamos lá. A primeira é do Edivaldo Bonfim. Álvaro, é verdade que após a venda de um imóvel, se comprar outro com valor igual ou maior no prazo de 6 meses, fico isento de pagar imposto sobre o lucro imobiliário? Perfeito. Joinha? Uma da legislação que estimula o setor imobiliário é se você vender um ou mais imóveis e com o produto da venda você comprar outro imóvel residencial, você não precisa pagar o imposto de renda sobre o ganhos de capital que você oferiu pela venda dos seus imóveis. Nossa, que alívio, hein? Tem que vender e comprar outra coisa. Lembrando que o prazo é 6 meses a partir da venda. Da venda. Então, vendeu, tem 6 meses para comprar Vendeu, outro. comprou. E se eventualmente você comprar um imóvel com um preço menor daquele que você vendeu, aí você tem que pagar o imposto de renda devido sobre o ganho de capital, mas na proporção do valor que você aplicou, tá? Não paga o valor integral, não. Álvaro, vou fazer uma aqui que eu acho que dá tempo de responder ainda. Será que poderia repetir, claro, a respeito de ações, qual o valor limite para se declarar? A regra para quando se ganha mais de 20 mil tem que declarar, é isso? Vamos lá. Aquisição de ações, qualquer valor, se você está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, você tem que declarar na sua declaração de bens. Se você vendeu ações até 40 mil no ano, só por essa operação, você não está obrigado a fazer a declaração. Tem que verificar as outras situações. Se teve rendimento tributável acima de 28 mil, se tem patrimônio acima de 300 mil reais. Ou seja, aquele pequeno investidor que vendeu ações até 40 mil, esse está desobrigado. E mais um detalhe a respeito das ações. Se você vender mensalmente até 20 mil reais, independente do lucro que você eventualmente teve, você não precisa pagar o imposto de renda sobre esse lucro. Acho que foi isso que ele confundiu. Considerado renda variável, venda até 20 mil, está isento de pagar imposto de renda. Ok. Olha, outras perguntas estavam aqui, mas a gente vai selecionar e vamos tentar responder nos quadros que o Álvaro Caninel tem aqui com a gente no Falando Nisso. Álvaro, muito obrigada, viu? Eu agradeço, pela sua estamos sempre à participação. disposição. E bom trabalho para você, que eu sei que está forte agora, né? Que bom, obrigado mesmo. Fica a dica então para você que quer declarar junto com a Dicom Contabilidade, @Dicom Contabilidade, eles dão toda a assessoria para você, viu? Amanhã o programa vai ser interessante. Quando a gente fala de constelação familiar, a gente pensa em problemas da família, né? É isso. E no trabalho, será que se você fizer, Nossa, tem como te ajudar? Olha Nunca tinha ouvido falar. Pois é, como que pode ajudar você no dia a dia do trabalho, a constelação familiar. É isso. Fique com o Falando Nisso, mande sua perguntinha, que a gente adora sempre a sua participação e a sua companhia. Um beijo, muito obrigada. Boa tarde, fica com Deus. Tchau, tchau. Começou.